Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso 13º episódio. Que alegria ter você aqui. Já quero desde já agradecer todos que estão chegando aqui no nosso canal, no nosso Instagram. É com muita alegria que a gente, parabeniza a todos, né, Dino? Tudo bem, Dino? Tudo bem, com muita chuva também. Um abraço ao pessoal de casa. E mais uma vez aquele pedidinho que não pode ser esquecido. Se inscrevam, compartilhe, link, sininho, porque nós aqui precisamos de você para ajudar outros. Como é que nós ajudamos outros? Trazendo informação. Isso é muito importante para a gente hoje. E hoje a gente trouxe uma convidada aqui bem especial. Hoje a gente trouxe a Gabi, que muitos pais, famílias atípicas conhecem. Ela hoje é secretária do AMA. Hoje a gente trouxe um pouquinho de informações para vocês, que muitas pessoas sempre fazem muitas perguntas para ela no grupo lá no WhatsApp. Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas. Tudo bem, Gabi? Seja Oi, bem-vinda. tudo bem? Obrigada pelo convite, né? Seja E estou à bem-vinda. disposição para tirar toda e qualquer dúvida de vocês. Bem-vinda. Obrigado Obrigada. aí por ter aceito o convite da gente e vamos tentar desmistificar um pouco essa ama Com que, certeza. que tanta gente, né, fala e uns amam, outros odeiam. Então vamos conversar sobre a ama. Vai lá. A gente quer saber hoje como que está o funcionamento do AMA. O que está acontecendo com o AMA? Por que, que o AMA não está em funcionamento? Aonde chega o poder público? O que está acontecendo? Explica um pouquinho para o pessoal, Gabi, porque tem muita gente perguntando isso. Sim, a gente também recebe várias perguntas, né? Via Instagram, via WhatsApp e até inclusive via particular, né? Nos nossos Instagrams particular. O que que acontece hoje com o AMA? O AMA hoje ele não está atuando, né? Ele permanece de portas fechadas, com uma direção que lamentavelmente ela se desfez, né? Então nós estamos fazendo uma nova reeleição, onde a gente está montando uma chapa e a gente precisa de voluntários para poder estar fazendo parte da AMA, né? Que hoje é o que é mais difícil. As famílias atípicas, elas acabam não querendo participar da associação. Eles querem que a gente traga benefícios, que são os atendimentos, mas participar com frequência, participar de pedágios, a gente não consegue essa participação, né? Então, se a gente não tem essa participação de voluntários, a gente também não arrecada verba para poder fazer a instituição estar de portas abertas, né? Essa verba hoje ela é inteiramente do município ou tem alguma coisa com o governo do estado? Nós trabalhamos apenas com verbas de doações. Nós estamos tentando ganhar verbas estaduais, né? Só que para isso a gente tem que apresentar documentações, participar, né, de apresentações de documentos, e a gente hoje não consegue porque a nossa chapa não está formada. A gente não tem uma diretoria completa, que seriam 6 membros, né? Então, a gente vem dessa demanda de anos, né? A AMA vem fazendo eleições e os pais não comparecem para completar essa chapa. Então, acaba se indo ano após ano, levando dessa forma, sabe? Então, a gente realmente precisa da ajuda da comunidade, dos pais, que realmente precisam se esforçar para a AMA permanecer de porta aberta. Por que que você acha que há esse desinteresse dos pais? Porque eu vejo muitas famílias que elas têm dificuldade de poder estar atuando e participando. Por que que a gente vê essa dificuldade? A gente vê na própria questão das perguntas que eles fazem para a gente, dos questionamentos de coisas simples que eles poderiam resolver e eles não conseguem, que às vezes é uma ligação que precisa ser feita, né? E eles não conseguem, porque eles não sabem onde buscar, onde, com quem falar, aonde ir, sabe? Então, a gente já vê essa dificuldade em coisas tão simples, em coisas mais complexas, que seria ser voluntário, disponibilizar um tempo que as famílias atípicas não têm, né? Então, a gente sabe que é mais difícil, mas sempre tem alguém da família que poderia estar se disponibilizando, né? Se é em próprio benefício, né, da família, eu acho que um membro ali poderia dedicar algumas horas para compor com vocês
e Sim, tentar fazer a AMA caminhar, porque ela é extremamente necessária. Eu tenho visto a AMA em outras cidades, tem sim. AMAs que são espelhos, assim. São extremamente bem-sucedidas, né? Uhum. Que Sim, com certeza a Blumenau vai chegar nesse nível. sim, Vai. de atenderem os pais, até Sim, com relação a consultas particulares, sim, para você ter uma ideia. Fazem almoço, fazem jantar, arrecadam dinheiro. Tem ama que tem uma certa mensalidade simbólica, R$ 10 por mês, tal, que sim. já ajuda nesse atendimento particular, quando o serviço público não consegue atender. Ah, vai demorar um mês, dois, mas aqui é urgente. Eu já vi a AMA fazer isso, ligar, marcar e pagar com Uhum. recurso próprio, Sim. porque eles se uniram na coisa ali. Então é questão dos pais pensarem nisso, porque é benefício para os pais, né? Mas aqui a gente tem um problema, né, Gabi? Até que a gente estava debatendo esses dias no grupo, né? Que a Sim. gente estava bem. Um só. É como eu já Você está muito simplória, um só tem vários é, problemas. é como a gente estava comentando, a gente, né, não escandalizou, não é todos os pais aqui que a gente está falando, mas é um grupo em Blumenau muito desunido, né, Sim, Gabi? sim. É lamentável isso, porque eu acho que a nossa bandeira é uma só, né? E eu acho que a gente poderia sim ser mais unido, né? A gente precisa se unir mais, mas infelizmente não é isso que acontece, né? Cada um tenta puxar para um lado, enquanto a gente não se unir, a gente não mostrar que a gente não é números, né? Que a Uhum. gente não é invisível, que a gente é número, a gente não vai sair do lugar, né? O O poder tanto. público não vê a gente como números, como pessoas, né? Eu e a Gabi, a gente estava conversando, até comentei contigo, Dino. São tantos pais que tem naquele grupo, tantos familiares. Se a gente se unisse, fizesse um barulho grande, isso ia dar um resultado tremendo, né, Gabi? Sim, só no grupo que eu consigo atender, né? Que é Uhum. o único que eu realmente me dedico mais, eu tenho mais de 200 mães. E assim, a gente chama para, vamos fazer alguma coisa. Não aparece um. Isso entristece a gente, Dino, entendeu? Isso deixa a Sim, eu gente sei como. triste. Não é só falando só de ama, tem outros também que são assim. Isso deixa a gente Tem assim. outros também assim. Agora, Independente de ama ou não, né? Tem outros assim. Mas as famílias atípicas, no geral, é bem difícil, tá? uhum, Bem difícil essa colaboração, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar essa mente desses pais para estarem se ajudando, né? Porque isso é uma autoajuda, né? Se tu ajuda uma instituição, essa instituição vai poder ajudar teu filho, tua filha, ou a si mesmo, né? Porque quantos pais não são diagnosticados, né? Quantos pais? que nem quero deixar um recado aqui para os pais, para as famílias. Gente, vamos se unir. Independente do que seja, a gente é uma bandeira só, a gente tem que se unir, se abraçar, falar do autismo, porque Blumenau pode assim alavancar muitas coisas aqui. Mas o problema é que o poder público e muitos outros não fazem. Porque estão, mas um quer, o outro não quer, um quer, o outro não quer. É mais ou menos É isso, isso né, mesmo, Gabi? isso mesmo. E é o que eu volto a falar, né? A gente não pode pensar numa casa do autismo se a gente tem uma associação de autista que já não dá certo, né? Então, assim, vamos deixar a prefeitura montar uma casa do autismo e eles continuar levando à frente dessa forma que tá, sem ter atendimento, sem ter neuro, sem ter psicopedagoga, sem ter TO. E é isso. O caso do autismo vai continuar sendo isso. Porque Vai. é isso que a gente tem. É isso que a gente tem hoje de atendimento pelo SUS. E a casa do autismo vai continuar sendo isso. Por que a gente não se une e não faz uma AMA funcionar? E ela em funcionamento é perfeita, tá? Porque os meninos foram, eles fizeram terapia lá na época da Ana Paula. Uhum. Era muito bom. O Gabriel, ele fazia musicalização lá, que eles conseguiram um professor. Foi ótimo, assim, muito bom. Então, tem coisas que tem que ser mudado. Eu acho que se a gente fizesse um abaixo-assinado, fosse atrás, corresse atrás, o AMA já estaria funcionando, né, Gabi? Sim, Na minha opinião, é o que eu acho, né? sim, hoje a gente não tem ajuda da prefeitura, né? A gente não recebe verba da prefeitura. E a gente gostaria de não precisar realmente da prefeitura, né? Acho que a gente tem força e poder para conseguir manter a associação como uma associação de pais.
para a gente poder ter poder e voz, né? Porque se a gente receber verba da prefeitura, a gente acaba sendo submisso, né? O que eles derem ou o que eles doarem, a gente vai precisar fazer da forma que eles querem, né? E eu acho que não é essa a ideia, a gente precisa ter voz. Ok, como é que você pensa em chamar essas mães e esses pais para compor e fazer com que a AMA aconteça? Você tem alguma coisa planejada para chamar esse povo? Então, a gente Dizer, assumiu... olha, vamos montar uma diretoria aqui. Vocês, por favor, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos bater um papo, que vocês precisam, vocês têm filhos autistas. E se a AMA funcionar, como eu já vi em outros locais do estado e do Brasil, vocês vão ficar de boca aberta. Então, foi isso que a gente fez agora, né? A gente teve uma eleição e, lamentavelmente, meses depois, 3 já saíram, né? Então, a gente agora montou uma nova chapa, a gente não pode falar nomes, porque ela ainda não foi publicada, né? Mas, em breve, ela vai ser publicada e a gente vai passar por uma nova eleição. E essa nova eleição, ela tem desde pais de autista a pessoas que não têm ninguém da família, mas estão dispostas a fazer a AMA funcionar, né? Eu acho que isso é o principal objetivo, né? Botar a AMA para atendimento de novo, né? Desde atendimento a acolhimento quanto atendimento, né? Que eu acho que Blumenau não tem nenhum tipo de acolhimento para essas famílias, né? Que eu acho que é o principal, é o que a gente mais precisa na hora que a gente recebe um laudo, né? É verdade. E agora, eu quero saber quem que é a Gabi. Quem que é a Guigui, que todo mundo fala? É mãe atípica de um só, de 2? Fala um pouquinho da Gabi aqui pra gente. Então, eu tenho o Luiz, né? Que foi o primeiro a ser diagnosticado. Ele é autista suporte 1. Quase transitou para o 2, porque ele é não verbal, né? Ele é não verbal na língua portuguesa, mas ele fala palavras em outros idiomas. E agora, começando o português, né? Após a escola, a gente começou a conseguir colocar palavras em português no dia a dia dele, né? Tanto é que semana passada ele começou a falar palavras com 3 sílabas, então a gente já viu uma evolução bem grande dele, né? Apesar dele acompanhar bem a turma, mesmo não verbal, a gente vê a necessidade da verbalização no português, porque ele estuda numa escola municipal, onde o português é a língua principal do dia a dia dele, né? Sou empreendedora, né? Tenho a minha empresa, trabalho fora também, porque pagar terapia não é barato, e a gente tem que se virar nos 30, né? Temos mais laudos na família, né? Após o laudo do pequeno, a gente teve mais laudos, inclusive do meu esposo, que com bastante idade, né? Teve diagnóstico faz uns 2 anos, né? E a minha filha também. Então, também, todos diagnosticados tardios, mas foram diagnosticados. Nossa. O adulto hoje está se descobrindo, né? Bem autista, assim, né, Dino? É o que mais tem hoje, né? Aquela historinha dos meus antepassados, né? Vovô, vovó, bisavô, bisavó, Sim. tataravô, ninguém sabia porque eles eram assim, mas eles eram assim. Eu lembro de Genética, olhar, né? de olhar e tentar entender certo comportamento. Sim. Meu avô materno era uma pessoa extremamente calada. Ele não era muito de falar, de conversar, Sim. Ele era bem isolado, ele era uma pessoa bem na dele, ele gostava de ficar sozinho, não queria falar com ninguém. Mas no final de semana, com os amigos no baralhinho, ele se encontrava, né? E hoje a gente pensa, será que... É o dito calado por educação, né? e Essa do foi a lado educação que dos deram, né? E do lado do meu paterno também. Uhum. Lado paterno também. Hoje, quando eu começo a buscar, Sim. eu me identifico com aquilo, né? Aliás, eu vou fazer um parentezinho aqui, não sei se hoje ela vai estar atenta. Beijo, tia Áurea. Saudades. Minha tia do coração. Ama minha tia, irmã da minha mãe. Beijo pra ela. De vez em quando nós brigamos, né, tia? Mas... Quando a gente faz rodas de conversa, né? E os pais começam a relatar situações das crianças, né? Porque a gente, normalmente, quando para falar, a gente fala dos filhos, né? Sim. Muitos adultos
param e começam a prestar muita atenção no que aquela mãe tá falando. E daí, do nada, eles assim, meu Deus, mas eu fazia isso quando eu era pequeno. É. Sabe? Então, eles se identificam, às vezes, em outras crianças, não nos filhos, mas em outras crianças, né? E daí acabam, depois, pós essa roda de conversa, acabam indo atrás de um neuro, né? Para ver se não tem laudo também, sabe? Para ver se não tem um diagnóstico aí. Principalmente Tardio. aquela mãozinha que eu tô vendo agora do T-Rex, que todo mundo Sim. diz. Eu tô bem me encaixando ali, porque eu durmo assim. Quando eu me Ai, pego, sério, eu Gabi? sempre tô assim. Não te entrega. Eu tenho certeza, assim, que pro lado do autismo é meu, mas eu descarto, sabe? Eu não quero saber se eu tenho ou não, porque eu sei que isso é importante, Sim. mas eu acho que agora a minha prioridade são meus filhos, sabe? Mas o meu achar, tá? Da importância do adulto é a autoaceitação. Se tu te aceita da forma que tu é, tu não precisa de um laudo. Mas nós temos adultos que eles se veem dessa forma e tentam se moldar de outra forma. Não compreendem, Não né? se autocompreendem. E isso é um conflito, né? E por isso a importância de ter um laudo. Porque daí a pessoa começa a se entender e para de se auto-julgar. É o que eu falei esses dias para uma pessoa em especial, assim, não vou comentar aqui, mas, assim, quando criança, sentava em W, Sim, sim, uma característica muito forte. Forte, né? fortíssima. Quando criança, tinha um hiperfoco, Sim, casou com aquele hiperfoco, teve filhos com aquele hiperfoco. E tinha uma certa brabeza, uma certa agressividade se tentassem mudar aquilo. Tá? E fora outras coisas assim que a gente hoje Sim. percebe e vê. Só que não vão buscar uma compreensão daquilo. Então, eu me deparo com aquela pessoa depressiva, triste, sofrem, né? magoada, sofrendo e não querendo isso, não querendo aquilo, não vou lá, não vou fazer, vou ficar em casa, né? E se achando o errado do mundo, né? E não vai procurar uma ajuda, né? Podendo Melhorar, né? melhorar. Melhorar até sua autoestima, né? Então, eu sempre digo, né? Se o adulto tá bem assim, não acha necessário né, ter um diagnóstico, acho perfeito, maravilhoso. É o que eu penso. Mas se tem esse conflito Você interior, é 10, você... precisa, sabe? Precisa. Muitos pais, após o seu diagnóstico, começam a compreender melhor as crianças e começam a acompanhar melhor as terapias, começam a fazer atividades em casa, sabe? Isso é outra coisa que a gente tem conversado bastante na AMA, é essa capacitação para os pais, sabe? Porque assim, ó, gente, é absurdo ter 3.000 pessoas na frente do teu filho para uma terapia, sabe? Olha o tempo que essa criança de qualidade está perdendo. É um tempo que não volta, né? É uma lacuna que vai se fechar e não vai se aproveitar. Então, assim, por que não capacitar esses pais? Com certeza. Por que não? Em primeiro lugar, os pais têm que entender que tem que se dar a mão aí, se juntar com a AMA, porque senão não vai ter como capacitar ninguém, ajudar teu filho a ir para frente, sabe, progredir, tu ver teu filho feliz, estudando, trabalhando. Se você, pai e mãe em casa, não botar na cabeça que você tem que ajudar a AMA agora a se levantar e vocês terem um poder grande nas mãos, não esperem nada de poder público, não. Porque, no máximo, vocês vão ter uma contribuição aí de terceiro setor, ou então de vocês que vão para a rua com faixa pedindo doação para poder sustentar a casa. Mas é bem sobre isso mesmo. É como o Dino bem falou, isso. é o que não me revolta, mas é o que me entristece. Entristece. Né, Gabi? Tem dia que Entristece. a gente desanima, assim, porque assim, eu vejo você lá no grupo interagindo, falando, gente, vai ter tal coisa, vai ter isso. Mas, gente, vamos se unir. A gente pode fazer esse AMA ser o maior do que qualquer outro, do que qualquer pai, do que qualquer ser. A gente pode fazer uma coisa enorme. É só a gente se juntar e batalhar, né? E mudando um pouquinho de assunto, Gabi. Você está envolvida hoje só com o AMA ou você está envolvida com outras causas autistas em Blumenau?
Não, eu trabalho de voluntária há mais de 16 anos, mas são com abrigos, né? E eu trabalho agora com a AMA, né? Como voluntária. Então, de autismo é só a AMA. Ah, só ama Me, isso. me, me esclareça o que é essa chapa. É presidente, vice-presidente, diretoria, o que compõe a montagem Diretor, de uma chapa? vice, primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro e segundo tesoureiro. É bem Daí simples. hoje a gente já tem uma chapa instituída, né? Não sabemos a partir da hora que a gente colocar o edital nas redes sociais se vai ter alguma outra chapa, né? Porque qualquer pessoa pode estar formando uma chapa, né? Isso é de livre acesso, qualquer pessoa pode estar fazendo uma chapa. Mas, gente, assim, para montar 6 já foi o OTA. Eu imagino. Já Porque foi o OTA. Se disponibilizar a fazer reunião online, sabe? eu vi Nem lá. é presencial, gente, pode ser online, né? eu vi. Não consigo, porque, eu tenho meu filho, porque, sabe? Tudo é uma desculpa, sabe? É só a gente batalhar e dar ali um gás que a gente consegue. É uma desculpa que mais tarde eles vão olhar e vão ver É. o erro que eles cometeram, né? E é uma desculpa que me dói, sabe, Dino? Porque é, assim, ó, eu faço serviço voluntário, né, na AMA, tenho a minha empresa, então eu trabalho pela minha empresa, trabalho fora para poder dar conta, sabe? E tem mães que a gente sabe que não trabalham, que ficam o dia todo em casa, levam só para terapia, levam só para escola. Gente, não consegue tirar 2 horinhas, 3 horinhas para fazer um serviço que é de benefício não só para o teu filho, mas vai ser para os filhos de quantas mães que muitas vezes choram que nem ela, né? Porque a gente sabe que a gente chora, né? Não vamos se emocionar, né, Gabi? Porque no final da noite, quantas vezes a gente chora, né? muitas vezes a gente não chora por fora, mas a gente sangra por dentro, né, Gabi? É bem isso, né? Me dá uma certa decepção muito grande ver uma desunião num campo desse, onde os pais mesmos são responsáveis pela resolução do problema. Só pela falta de união. Se tivesse a união, o problema poderia ser resolvido muito mais Bem facilmente. isso, bem sabe? isso. Não vem ao caso, mas eu fui atropelado em janeiro de 23, perdi as pernas, estou aqui numa cadeira de rodas, mas eu varro casa, passo pano, eu lavo roupa, eu cozinho, lavo louça, cuido dos meus cachorros, eu limpo a varanda, vou lá para fora, dirijo, venho para o pod-house, faço minhas compras no mercado, vou para tudo quanto é canto que tem que fazer as coisas. Aí você me disse que uma mãe passa o dia inteiro em casa sentada na frente de uma televisão, só leva o filho para terapia, não se dispõe a um link para um online para dar uma opinião ou ajudar em alguma coisa. Isso é muito triste, Vamos gente. se unir, né? Vamos fazer uma Muito triste. roda de conversa. Vamos, por enquanto, Ou que seja né? isso o início, uma roda de conversa. Bem isso, a gente tem essa roda de conversa no CRAS da Fortaleza, né? Que é só para o pessoal lá da Fortaleza, que com muito carinho, conversando com a psicóloga de lá, com a assistente social, eu consegui fazer abertura para mais mães, né? Então, tanto é que cada vez que tem reunião, eu posto lá no grupo, convido as mães para estarem participando, né? Daí, mas é no meio da tarde, se fosse final do dia, sabe? Sempre tem uma desculpa, sabe? Isso é o que mais dói, porque assim, era só do CRAS da Fortaleza. A gente conseguiu abertura porque os outros CRAS não têm. Então, a gente conseguiu essa abertura para as mães poderem ir lá, sabe? E mesmo assim, continuam as desculpas e desculpas e desculpas, sabe? E daí, depois, elas querem que o poder público não dê desculpa. Mas elas dão a própria desculpa, sabe? Daí é difícil, né? Como é que o poder público vai dar importância para a gente? É bem isso, que nem a gente estava comentando, né, Dino? O poder público às vezes esquece um pouco, porque a gente não faz acontecer, a gente tem que fazer acontecer. Já falei para as mães lá do grupo, né, Dino? A gente fala, o Podial está aberto para vocês virem aqui falar, né, Dino? As famílias, a gente quer eles aqui, né? Porque isso é muito importante, gente. Vamos se unir. Quanto mais a gente se unir, mais coisas boas vão acontecer. Que isso aqui já está dando um resultado. Mas pode dar muito mais, né?
É o que eu sempre estou falando para as mães e frisando para as famílias, né, Gabi? Sempre. Isso mesmo. Ouvir alguma, né, a família, né, mãe, pai, mãe, Vovó, tio, tá tia, aberto, Tudo, tá padrinhos, aberto. né? tudo, tá, a gente está aberto tá aqui para aberto aqui, tudo. porque a causa autista, a palavra autismo, ela também é um pouco muito nova para o poder público. Ele também está praticamente desinformado do Sim. que é, que dentro dele não tem informação. Não, Tá? nenhuma, tá? Nenhuma. Então o que que acontece? Fica para depois, vai para debaixo do tapete, depois eu vejo. Ah, tá, falamos aqui, então tá, você me procura depois que a gente resolve. Nunca mais a gente vê aquela pessoa. Sim. E eu acho que não é só no autismo, tá, Dino? Sim, não é? Eu só Eu tô ressalto frisando. isso, assim, Só tô para frisando todas o as autismo. deficiências, tá? Tudo. Eu vou dar um exemplo bem agora, de Nós início de temos ano. alguma coisa que funciona. Sim, Tá? mas eu vou te dar um exemplo agora, de início de ano, né? É muito linda a campanha que eles fazem de dar material escolar, né, para as crianças do município. Mas o material não vem adaptado. Nós temos crianças que são alérgicas a glúten. E a massinha de modelar que é fornecida pelo município, que é da marca Soft, ela tem trigo. Esse foi uma coisa que a gente estava, né, falando lá no grupo, né, Gabi? Entendeu? Então, assim, quando eu questionei, a pessoa me disse assim, eu tô indo lá fiscalizar, mas não me deu retorno. Foi lá fiscalizar se foi comprado, ok, todo mundo viu que foi comprado, mas não foi comprado de uma forma que todos possam usar. E tem no mercado. E isso, para mim, é um descaso com as famílias. Não só as atípicas, são todas. A seletividade alimentar tem que ser trabalhada nas escolas e nas creches, que é uma coisa que não é trabalhada, Tadino? Não é trabalhado. Não. É feito macarrão, feijão, arroz e lá, se quiser comer aquilo ali, come. Se não quiser, fica sem comer. Não é Come assim. o que tu pode, né? Não é assim, gente. Não. As crianças autistas têm seletividade alimentar, independente do nível de autismo. Tem, Gabi. Tem. Tem. E não é só a seletividade do alimento, né? Às vezes é do prato, do copo, do ambiente onde ele vai sentar, né? Às vezes precisa de uma toalhinha embaixo, às vezes precisa de um papel embaixo. E assim por diante, né? É respeitar, né? Às vezes é aquele copinho azul, é só aquele que ele usa. É só aquele talher, Aí né? tem que ver. Isso tem que ser bem repensado, bem visto. Gabi, tenho visto lá no grupo que tem bastante gente te questionando e perguntando sobre as escolas. Eu vejo que, como tu és a pessoa que mais, né, que ela é administradora lá do grupo, todo mundo sempre, tudo é a Gabi. Gabi, Sim. Gabi. Sim. Eu quero que é pra gente falar um pouquinho sobre as escolas. O que tu achou esse ano? Como que tá com professora de apoio? Como que tá esse andamento? Então, há 2 anos atrás, né, quando eu dei entrada no grupo, né, a primeira ideia que eu tive foi montar uma carta de apresentação, né, indicar para as mães para elas fazerem uma carta de apresentação das suas crianças, né. Por quê? Porque nem toda criança vai para a sala de aula com professora de apoio. E mesmo a professora de apoio, ela não conhece a criança. Então, ela não sabe o que vai dar uma crise, o que pode desencadear uma crise, o que a criança come, o que a criança não come, o que a criança gosta, o que a criança não gosta, o que ela faz, se ela fala, se usa fralda, se não usa, né? Então, eu fiz essa indicação lá no grupo para as mães estarem fazendo uma carta de apresentação. Deu super certo, várias mães fizeram, várias mães elogiaram, né? Vários professores me procuraram agradecendo, porque assim eles... esqueci o que a criança gosta, mas vai lá na carta de apresentação e lê de novo, sabe? Então, foi uma coisa que eu postei no grupo, deu muito certo. Gostaria, assim, que Blumenau inteiro, sabe? Isso tinha que ser todas né? as escolas, para todas as crianças, Justamente, não só autistas. acho que isso deveria virar pauta de início de ano, de abertura de ano escolar, de professores, sabe? Essa carta de apresentação, ela deveria virar mundial, né? Esse é meu filho, tem deficiência auditiva, deficiência visual, precisa sentar na primeira carteira, porque não houve a professora, blá, blá, blá. Isso tudo é importante. Justamente, né? Então, é isso que eu tentei, para não fazer aquele desgaste de mãe
que está lá na porta da sala de aula, no primeiro dia de aula, criança chorando. E facilitando a vida da professora. Da professora, justamente, né? Então, foi essa indicação que eu dei, isso há 2 anos atrás, né? Então, a gente fez um modelinho de cartinha, disponibilizei, toda e qualquer mãe podia editar e se manteve lá a cartinha disponível para toda e qualquer mãe, né? Quem me procura, eu mando, tá tudo certo, sabe? A gente mantém isso, eu mantenho essa indicação. Sobre professora de apoio, a gente também dá toda a orientação, né, para a mãe. Ah, eu não finalizei o laudo ainda. Como eu procedo, né? Então, assim, se não tem um laudo finalizado, não tem como solicitar um professor de apoio, né? Mas tem laudo finalizado, o primeiro caminho é a mãe procurar a escola e entregar esse laudo na escola. Mediante o laudo entregue para a escola, é a escola que tem que tomar o segundo passo, que é solicitar a avaliação dessa criança, né? Só que a gente sabe que nem sempre isso acontece. A escola espera um tempo para ver se realmente a criança precisa desse segundo professor e nananã, né? A gente sabe que tem escolas e escolas. Algumas escolas enrolam, outras escolas já encaminham de imediato. Então, assim, essa é a indicação que a gente dá e essa é a orientação que a gente dá para os pais, porque a gente sabe que mesmo se a criança consegue acompanhar a turma, em algum momento ela vai precisar de uma adaptação. Em algum momento ela precisa de um suporte, né? O meu filho, ele adora correr na educação física, mas ele não faz nenhuma outra atividade. Ele não gosta de jogar um futebol, ele não gosta de jogar um basquete, mas ele adora correr na pista. Então, assim, o professor vai ficar com 30 alunos dando futebol e ele vai ser o único correndo na pista sozinho? Não dá, né? Então, Não é ou ele inclusão, precisa né? ter um professor adaptado ou uma aula adaptada, né? E para isso ele precisa ter essa avaliação, né, desses profissionais que são da CEMED, né? Que vão até a escola e fazem essa avaliação. Existem algumas características que eles usam, né? A criança precisa se adaptar, ter essas 5 qualificações, né? Dentro do que eles consideram para liberar professor de apoio. E, mediante isso, o professor de apoio é contratado e vai atender a criança, né? Existem professores que são só de turma e não do aluno. Existe professor compartilhado, né? Que foi passado, né, em reunião com a Secretaria de Educação. Que esse professor compartilhado são para as crianças que precisam de apoio em algum momento da aula, né? Que nem ali o meu precisa, tipo, na educação física. Então, o outro precisa dentro de sala de aula, né? Então, aí eles conseguem fazer o compartilhamento de professor. Não, meu ver, não seria o correto, né? Mas mediante algumas necessidades que eles tiveram de não ter professor, não ter quantidade de professor, foi a melhor forma que eles acharam. Isso ano passado. Esse ano ainda eu não vi nenhum professor compartilhado, pelo menos na escola do meu filho, e nem professor auxiliar de turma. Eu vi só professor por aluno, né? Por criança. Da escola dos meninos tem um professor compartilhado. Compartilhado? Tem, e para mim é novo, né? Porque eles saíram da estadual, foram para o município esse ano, mas eu achei em questão do município mais adequado do que o estado, tá? Sim. Porque agora tu sabe como é que é a sala de aula do estado, né? Sim. Eu não sei se já começaram, né? Falaram que agora é o estado, todos os autistas vão ficar dentro de uma mesma sala. É o que a gente está sabendo. Eu li também isso aí. E agora tu imagina, Dino, uma criança... Isso não é inclusão. Uma criança... jamais. Isso não é inclusão. É que nem o Gustavo, ele não gosta de barulho. Imagina, o Gabriel já gosta de gritar. Agora tu imagina eles todos dentro de uma mesma sala. Gente... Desculpa falar, mas é um absurdo isso. É preconceito. É um absurdo. Não existe isso. Isso não é inclusão, né? Não é inclusão em lugar nenhum, né? Não é dentro de sala de aula, não é inclusão jamais.
Outra coisa que eu acho, né? Independente de a criança autista ou não autista, toda e qualquer criança, ela age por imitação, né? Então, se ela vê uma criança fazendo barulho, ela vai fazer barulho. Uhum. Se ela vê uma criança gritando, ela vai gritar. Se ela vê uma criança copiando a matéria, ela vai copiar a matéria. Então, assim, quanto mais a sala for com várias crianças, com várias personalidades diferentes, há mais chance da gente fazer virar algo normal, né? Já que dizem que a gente não é normal, né? É. Então, vamos fazer virar normal? Para que fazer essa exclusão, né? De botar todos numa sala. Nós temos professores formados. Muito Tem bem. muitos. Muito bem, tá. Mas para ele ser um professor de apoio, ele precisa fazer o quê? Qual é o caminho dele? Estudar o quê? E para onde? Qual formação? Então, isso é... Porque o professor de apoio é um cara muito especial, né? Então, esse é uma outra coisa que eu particularmente não entendo e não aceito. Por quê? Existe o Pedro II, a Escola Pedro II, né? Onde eles têm magistério. E no curso de magistério, eles fazem a parte de professor de apoio. Mas tem outro nome, gente, agora eu não vou lembrar. Onde eles qualificam esse professor do magistério para estar trabalhando com crianças autista, cadeirante, né? Como se fosse um curso técnico, talvez. Eu não vou saber o nome agora, tá? Porque me fugiu. Mas a minha filha fez magistério e eu acompanhei esse processo de perto. Então, eles aprendem a fazer aqueles trabalhos manuais de antigamente, de colar, de cortar, sabe? Coisa que faculdade não ensina, né? Só que quem se forma no magistério, quem ganha esse estudo para trabalhar com essas crianças, não pode ser professor de apoio. Vocês acham certo? Não. Claro que não, não existe. Eu não sabia disso aí. Vocês acham isso certo? Não. Tem uma pessoa que tem pedagogia ou que tem faculdade, que possa dar aula, vira professor de apoio. E uma pessoa que estudou mais do que um ano, porque ela fez o ensino fundamental normal, mais o magistério e mais essa formação para professora de apoio. Ela não pode prestar concurso. Tá, daí eles pegam essa pessoa e só jogam na sala de aula? Isso. Daí eles dizem que eles têm hora atividade. Eles fazem formações para esses professores. Ah, por isso que então, quando as crianças vão na creche, eles falam: hoje a professora tem hora atividade. Isso. Meu Deus, eu não sabia Daí disso aí. essas horas atividades são usadas para fazer adaptação de material, né? Essa inclusão que, tipo, a professora vai trabalhar o alfabeto dessa professora de apoio tem que fazer essa adaptação de como a criança aceita ou como a criança consegue trabalhar, né? Eles usam a hora atividade para fazer isso. Então, no caso, no município, pode ter professora com magistério cuidando do filho da gente. No município, não, nem no estado. Elas não conseguem. Ah, elas não conseguem. Elas não conseguem. Elas fazem uma formação para isso e elas não conseguem trabalhar como professora de apoio. Elas ficam só como professora regente da sala, no Isso, caso. de primeiro a quinto ano, se eu não me engano, elas podem. Ah, para daí o professor de apoio é só aquele que tem faculdade e faz uma prova, né? É isso, né? Isso. É bem complexo, porque... Quem é qualificado não pode. Pois é o que eu ia te dizer, mas que qualificação tem o professor que fez a faculdade para estar lá? Daí ele faz uma prova, qualificação? Se ele tem, né, pontuação, ele vira professor de apoio. Meu Deus, gente, que complicado. É muito complicado. Daí vocês vão me dizer que a gente precisa de uma casa do autista? Não. Gabi, falando assim, tem bastante coisa que a gente tem que rever mesmo. A gente precisa consertar o que já existe É. para daí pensar numa casa do autista. É verdade, porque é que nem o Flavinho tava falando aquele dia aqui, né? Ele falou a mesma coisa do que a Gabi, né? A gente primeiro precisa mexer no que já tem, para depois a gente pensar em trazer outras coisas. A gente tem que pensar no que já tem aqui, como ama, como pai, como ser, né? Hoje, Blumenau, o suporte 1 não tem atendimento em lugar nenhum.
Uhum. Suporte 1 não tem. Não tem. Não tem. O SUS não faz atendimento de suporte 1. E olha quantas crianças são suporte 1. Além do que, até me engasguei aqui, suporte 1 vem acompanhado de outras coisas, né? Sim. Então, por que não tem atendimento? Deixa eu fazer um... É igual a Simone disse, desenha para mim a cara de autista. Eu ia falar sobre isso. A Simone esteve aqui, né? Um beijo, Simone. Ela estava falando sobre a preparação da criança quando pequena nas terapias para chegar lá no mercado de trabalho, né? Já com a consciência já preparada. Importantíssimo. O que tu acha sobre isso, Gabi? Tu acha que isso realmente tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Tem que ser feito. Porque quando ela tá ali com os 15, 16 anos dela, é que nem a Simone falou, hoje o pessoal ele só trabalha com a criança. A gente tem que trabalhar com o adulto e com o adolescente. Só que para essa criança chegar lá na adolescência, a gente tem que trabalhar bem como criança. E como que a gente vai trabalhar? Se na PAI não tem vaga, se no SER não dá, se nível 1 não... Suporte 1 não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O AMA... Tá desunido. Tá desunido. Como? Essas perguntas que eu me faço todo dia. Como? Né? Gente, é muito difícil. E é o que eu digo, daí volto a repetir, sabe? Não adianta querer pegar uma verba gigantesca para montar uma coisa para tapar só com a peneira, né? A gente precisa consertar o que já existe e botar para funcionar o que já existe. Pega esse dinheiro e investe no que já existe, sabe? Eu acho que essa é a melhor solução que o poder público podia dar para Blumenau. Hoje, qual é o teu suporte que tu dá para os pais e para as famílias aqui em Blumenau? É a roda de conversa, o que mais? Quais são os suportes? A gente dá todo o suporte via WhatsApp, né? Porque como a gente não tem diretoria formada, a gente não pode estar de porta aberta, né? Isso, o estatuto é claro quanto a isso, né? Então, a gente faz todo atendimento via WhatsApp, todo e qualquer esclarecimento, dúvida, o que for que os pais tenham, a gente faz via WhatsApp, né? Tanto é que o meu WhatsApp particular, não é nem o da AMA, porque a gente realmente, por não estar com a diretoria montada, a gente não pode, né? Então, isso me dói muito, né? Porque a gente tem uma instituição, a gente tem uma sala, a gente comprou material para um projeto lindo. A Gabi comprou um monte de material lindo, tá? E tá tudo lá encaixotado, sabe? Então, assim, difícil, né? A gente fez todo um projeto, a gente conseguiu agora troco solidário da Cooper, né? Então, a gente fez todo um trabalho, né? Buscando verba, achando que essa diretoria a gente ia conseguir tocar ela até 2026, que era o nosso mandato, e botar a porta para abrir, né? Abrir para a comunidade, abrir para todos, na verdade, né? A gente ama a porta aberta. Esse é o nosso lema, né? Não fechado para meia dúzia de famílias. Mas vocês têm empresas que querem estar ajudando? Vocês já têm pessoas interessadas? Eu vou repassar a verba de tanto para o AMA, só precisa estar formada a diretoria. Já tem isso? Então, Gabi, depois que eu e o Marcos, a gente, né, o Marcos como diretor e eu como secretária, a gente começou a correr atrás de dinheiro, de doações, porque a gente estava com muita coisa atrasada, né? Então, a gente precisava pôr pelo menos a casa em dia para daí começar a pensar em algum projeto, né? Essa é bem a verdade, tá? Então, o que a gente fez? A gente começou a correr atrás. Vieram pessoas físicas, tá? Que fizeram uma festa de aniversário e não pediram presente, eles pediram doação. E eles chegaram lá na nossa porta e tá aqui, ó, sabe? Não é muito, mas a gente tá dando para vocês se reerguerem. Então, assim, a gente tem gente que quer nos ajudar, mas a gente precisa dos pais. A gente se emociona porque a gente sabe o que passa, né, Gabi? Assim, precisa dos pais, tá, tudo ok, beleza. Mas tem pais que precisam e vão, dão todo apoio, toda ajuda, e tem pais que precisam, não vão, não dão apoio, não dão ajuda, não se manifestam, não fazem nada. Você tem uma quantidade de pais
que querem que vocês Sim. estejam lá de porta Sim, aberta. sim. É o E é isso que suficiente. nós estamos se agarrando. É o que eu ia chegar lá. Isso é o suficiente para vocês começarem a briga? Sim. Poxa, Agora a gente pelo precisa botar essa chapa em cartório e tudo mais para a gente poder abrir porta, né? A gente tem 2 voluntários que querem trabalhar lá para a gente, já que estão certos, já nos deram um dia. Então, assim, a gente tá com muita coisa encaminhada, mas a gente não pode fazer porque a gente não tá com a chapa completa. Né? Então, agora a gente estando com a chapa completa, a gente consegue fazer muita coisa e correr atrás de muita coisa que a gente teve que parar. Por quê? Porque vieram nos questionar, vocês estão correndo atrás de coisas, mas a chapa de vocês nem está completa, sabe? Mas assim, antes de apontar o dedo, vamos ajudar, né? Eu sempre penso nisso. eu botar a casa em ordem primeiro, como você disse, né? Que foi necessário. Sim. Então não vamos reclamar disso, vamos bater palma e dizer que bom, tem gente se mexendo. Justamente, né? Porque senão hoje a gente não estaria mais nem com local, né? Porque se a gente não botasse as contas em dia, a gente não estaria mais nem com local para... Vocês pensam em continuar ali no edifício ou pensam em sair dali depois mais para frente, Gabi? Então, Porque eu Gabi, acho ali tão pequeno. Ali é um lugar não acessível, né? Isso é fato, tá? Não é do nosso gosto, vamos dizer assim, porque não é um lugar acessível, mas é o que a gente tem e é o que hoje cabe no nosso bolso, né? Como associação, o que a gente consegue é o que a gente consegue pagar, é onde a gente tá, né? Eu até vi um outro local, né? O Marcos nesse dia não estava comigo, mas acabei... sabe aquelas coisas assim, tu vai ver uma coisa e tu acaba vendo outra? Foi isso, sabe? Eu fui para uma roda de conversa e acabei conhecendo esse lugar. Achei lindo, maravilhoso, perfeito, sabe? Perfeito, né? Perfeito para crescer, né? Perfeito para o que a gente quer, ser mais, né? Mas não cabe no nosso orçamento hoje, de forma nenhuma, sem ter uma doação certa, sem ter valores entrando todo mês, né? Um valor certo, sabe? Então, foge um pouco da realidade hoje da AMA. Mas não é um sonho que vai se apagar, é algo que com certeza vai crescer. Eu tenho a impressão que daqui para frente a coisa vai, sabe? O pessoal vai despertar um pouquinho. O nosso programa é para isso, é para tirar o sono da sua cara e dar uma olhada para a gente aqui no sentido geral, porque nós estamos levantando uma bandeira, pessoal, que é de todo mundo, tá? Não vamos falar aqui só em autista não, mas PCD de uma forma geral entra na briga também. E todo mundo tem que atentar para isso, olha aí, ó. E outra coisa, assim, que eu vejo em algumas redes sociais, em algumas pessoas. Não adianta você ir lá no AMA da cidade próxima, fazer vídeo e querer levantar aquele AMA. Você tem que fazer um vídeo e levantar o AMA da sua cidade. Isso mesmo. Porque o seu filho vai precisar, como meus filhos precisam, o seu, da Gabi, entendeu? Eu não tô aqui julgando ninguém, né? Mas vi alguns vídeos de algumas pessoas, porque eu amo aqui de Gaspar, porque eu amo, não sei. Gente, vamos correr atrás para levantar o nosso AMA daqui. E não dizer que é um caso perdido. Não é um caso perdido. Não. A gente só precisa de ajuda, de acolhimento, de a gente se unir. Hoje a gente trouxe a Gabi aqui para isso, para a gente falar sobre isso, para a gente conseguir trazer as pessoas para perto. Prefeitura, quem seja, órgãos públicos, olhem pelo AMA, ajudem a gente. A gente precisa, nem que seja um pouquinho, né, Gabi? Um alfinete. Pode ser só uma sede, já tá ótimo. Nossa! Né? Quantos prédios aí abandonados, né? Casas, né? Uma sede, estava perfeito. Uma sede que tem acessibilidade, né? Porque, por exemplo, eu já teria dificuldade de entrar num lugar assim. Eu nunca vivenciei tão de perto o preconceito do PCD como depois que eu me tornei PCD. Sim. Eu sempre acompanhava, eu sempre via as pessoas, eu tentava até ajudar, às vezes tirava do carro e assim. Mas hoje eu vejo isso, eu sinto isso na pele. Sim.
De eu estacionar meu carro, não. Ou querer estacionar. Atenção, supermercados. Lá tem vaga para cadeirante, é nossa. Ah, não é para qualquer um. Vaga para idoso, é deles. Vaga para autista, é deles. Não é para aquela senhorinha linda, loura, maravilhosa de salto 15 com sua bolsa Chanel estacionar ali para fazer as compras. Não, a vaga é nossa. Alguém pode fiscalizar, alguém pode cuidar, tomar conta disso, porque eu já cansei de ficar rodando dentro do supermercado e não achar um lugar para botar, porque lá tinha outras pessoas no lugar. E mãe com autista precisa estar na porta Isso aí. É. do elevador, na porta de Ainda entrada. mais que eles saem correndo, né? Exatamente. A Nossa, mãe que precisa estar ali, naquele lugarzinho ali. Eu não vou falar o nome do mercado, que ele não me patrocina, mas eu vou parabenizar ele justamente porque ele fez isso. Botou as 3 vagas ali na porta do elevador, acesso principal. Meus parabéns, né? É por aí, como as outras vagas, cadeirante e idoso na outra entrada. Fantástico o que eles fizeram ali. E ali sim, tem pessoas olhando, 2, 3, que eu sei que são guardas daquele shopping, que estão olhando, fiscalizando, e quando a gente sai, eles vão olhar se tem a cartelinha lá né, no para-brisa. Já vi isso. Justamente. Parabéns. É. E outra coisa que, né, comentando das famílias, a gente conseguiu, perante AMA, as sessões adaptadas, né, de cinema, né? Isso até, inclusive, foi na época da Ana, né? Uhum. Mas tu vai numa sessão adaptada, tem 4, 5 famílias dentro. Sabe? Então, assim, é muito triste tu lutar, tu conseguir e as famílias não usufruírem do benefício que eles têm, né? A sessão já é mais barata, a sessão é em horários, é totalmente É bem adaptada, legal. luz mais baixa, pode andar Tem uma durante a divulgação sessão. disso? É Tem. só pelo WhatsApp Tem. ou tu tens Não, algum tem. outro meio? Não tem. Os próprios Shoppings. cinemas fazem, os shoppings E fazem. mesmo assim, Mesmo assim, as famílias não comparecem. Aham. Por incrível que pareça. Por isso que eu digo, é difícil, sabe, Dina? difícil. É difícil, tá? É difícil. É Mas daí difícil. eles correm para você quando precisam de ajuda e socorro. Isso. Aí lembram de você. Isso. Mas é por isso que eu digo, assim, é difícil, sabe, a gente erguer uma bandeira sozinha. Não, mas né? eu fico feliz que você já tem um grupo de famílias ali, Temos, mesmo graças que a não Deus, seja o que conseguimos. você sonha, mas que estão ali para te dar esse suporte para início, porque é o que você vai precisar. Sim, Depois disso você vai deslanchar, Deus quer e vai acontecer. vai, com certeza. A gente tem lutado bastante para isso e eu falei, a gente não vai desistir. Não, não tem que Não desistir. vai desistir. Pode vir O nosso quem for apoio- para tombar, a gente vai erguer. Nosso Apoio apoio da gente aqui. da gente. Eu só não posso te dizer, vou lá ser voluntário, porque onde você está agora não tem Não nem tem como acessibilidade, chegar, é verdade, nem estacionar, Dina. É nem verdade, nada, é entendeu? verdade. Tem um elevador, mas eu acho que Não cabe. Não cabe, Não, né? não cabe É cadeira. bem Senão- complicado. Eu sei onde é. Senão eu te diria assim, vou lá conversar com você para ver o que eu posso fazer por você, Uhum. tá? Mas se a gente precisar, a gente corre, a gente pede ajuda. Não, mas sim, eu sei disso. Mas mais para frente a gente vai conversar. Vamos sim. Porque eu sei que você vai ter uma outra sede. Vamos. Vai aparecer aí uma outra sede para Vamos. você. Aí nós vamos mostrar que a gente vai ser forte ainda. Sabe o que eu tava pensando? Me peguei pensando esses dias. Nossa, a gente tem o ser, né, da FURB, que é tão grande lá, né? Sim. Eles poderiam, como é que é? Ceder uma sala, um espaço, né? Para vocês poderem fazer tudo o que precisa, para não precisar pagar aluguel, para não precisar ter outros gastos, né? Como isso é difícil. Tu já pensou em falar com a reitoria, alguma coisa, Gabi? Quando logo que eu e o Marcos a gente assumiu, o Marcos estava indo atrás para a gente conseguir, né, uma sede doada pela prefeitura, mas aí como a chapa se desfez, a gente não teve que parar tudo, entendeu? Então assim, a gente pegou muito forte, né, nessa questão de documentação, de regularizar tudo para a gente dar andamento a projetos, realmente projetos e projetos grandes, tá? A gente pensa em coisas grandes, não pensa em ficar naquela sala onde só dá de atender, né, meia dúzia de pessoas. Tu já foi lá, tu sabe que é pequenininho. Então, assim, realmente a gente tem, a nossa ideia é grande,
Eu sei. A nossa ideia é é desse grande. tamanho assim, ó, salinha. Sim, eu sei. É bem pequenininho assim, Eu conheci muitos gente. anos atrás. Muitos anos atrás. Meu, eu fico assim, Eu não lembro quanto tempo foi com isso. passada. Eu fico passada Será assim, que adianta sabe? a gente dizer, senhores vereadores, se Não. tiver uma sala aí, ajuda? Se alguém tiver e se propor a ajudar o AMA, fica aberto o convite para procurar a Gabi, né? A gente sabe que tem muitos que aqui que acompanham a gente, então fica aí o apelo, né, para o AMA em Blumenau, vamos fazer ele funcionar, ajudem. A gente tem eu tenho uma sala lá, gente, cede para o AMA, isso vai ser muito bom. E hoje, assim, Gabi, a partir do momento que o AMA começar a funcionar, quantas crianças ele vai atender por dia, por demanda, por semana, por mês? Tudo depende do tamanho que a gente for. Uhum. Porque, assim, quanto mais salas, mais atendimentos, né? Quanto menos sala, menos atendimento. Lá tem Tem 2 salas. Quer Duas dizer salas. que o que pega agora é um espaço Espaço. bom espaço. para você. Espaço. Gente, um espaço para o AMA. Né? Tá? Segundo, aqui vai estar aberto para vocês sempre que vocês quiserem. Retorna em abril, com Sempre que certeza. vocês quiserem, entendeu? Porque vai ser a nossa forma de ajudar o AMA. Com certeza. Tá? Então, pensa nisso. E eu vou retocar a história aí. Um espaço para o AMA, urgente, para ontem, por favor. Né? Eu reforço, vamos reforçar. pedindo para a prefeitura um espaço para a gente, porque assim como a gente vai poder ajudar, a gente também vai fazer a fila, né? Diminuir. Então, eles nos ajudam, nós ajudamos eles, E né? a Gabi e eu mesmo não estando lá fisicamente, por trás a gente vai estar com as agulhas, com as agulhas de tricô Fazendo ali. tricô, vamos, Não, com a gente, certeza. não, a gente vai por trás, Vamos, entendeu? vamos. Pode esperar, pode contar com a gente, tá? Chegamos ao final, né, Dino? Foi? Apareceu aquela plaquinha 5 minutos que eu não vi? Já Já? chegamos ao Tu enxergou final. melhor que eu hoje. Já fizemos o apelo nós 3 juntos, né? Porque... Mas vamos reforçar de novo. Vamos ajudar o AMA, pessoal. Vamos ajudar o AMA, porque é necessário, né, Gabi? É necessário, é necessário. Blumenau precisa, né? Não é os autistas precisam, não é os nossos filhos precisam, é Blumenau precisa. Blumenau. Né? E os pais precisam tomar juízo. A Blumenau que se diz tão inclusiva, né? Vamos incluir o AMA, por favor. Né? Gabi, quero deixar o espaço aqui para ti. Queremos te agradecer por tu ter vindo aqui. Eu agradeço o convite. Eu tô toda arrepiada também. Tá? Porque eu acho que foi uma troca de energia esse momento agora que a gente teve. Tu sabe o que eu sinto e eu sei o que tu sente. A gente passa na pele, né? Então, eu sei que tem muita coisa aqui dentro guardada, né, Gabi? Sim, que sim. dói, machuca. Quero que tu deixe o teu agradecimento. Fica à vontade. Gente, muito obrigado por abrir, né, o podcast para a gente poder estar falando um pouco sobre a AMA. Eu sei que muitas pessoas de Blumenau querem saber sobre a AMA, por que que não funciona, por que que não está de portas abertas, né? A gente está aqui mostrando o nosso rosto, explicando a situação, né? Não estamos de porta fechada porque a gente quer. A gente, no momento, é o que a gente pode estar fazendo, né, por Blumenau, está dando esse apoio para as famílias de uma forma, como é que eu posso dizer? Por trás, né, por trás da AMA, mas em breve a gente vai estar de portas abertas, sim, atendendo a população, que seja o mais breve possível, né, e a gente conta aí, né, com os nossos vereadores, com a nossa prefeitura, com o nosso prefeito, por favor, querido, venha conversar com a gente precisa muito da colaboração de vocês, do apoio. Eu acho que só se unindo para a gente realmente virar uma Blumenau inclusiva. Sobre isso. É isso. Hoje eu quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Mais um episódio que estamos aqui graças a vocês. Eu quero agradecer e mandar um abraço para a Biotech, para nossa parceiraça aí que está com a gente. A Blumenau Hospitalar. Rude, um abraço para ti. A Mistura Brasileira também. Mandar um abraço e agradecer. E não esquecemos o Estúdio Doutor Amadeu, essa beleza de estúdio onde a gente faz o nosso podcast, toma aquele cafezinho, tá? Ter seu podcast nunca foi tão fácil, tá? E não se esqueçam, para cuidar,
é preciso conhecer.